Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. E mais uma vez eu vou te pedir a sua opinião. E um dia depois do vídeo que eu gravei ontem, falando da contratação do Luiz Araújo, que gerou muita polêmica, muita controvérsia, e eu quero aqui dizer a vocês que acho que essas críticas, ainda que discordantes das minhas opiniões, são muito importantes para que eu possa entender o pensamento de vocês. Então, foi um vídeo que, sob o ponto de vista do engrandecimento do canal, sob o ponto de vista da reflexão, que eu acho muito mais importante do que a informação, foi excepcional. As críticas, elas são sempre muito bem-vindas, obviamente que eu sempre espero que elas sejam feitas de acordo com os preceitos mais educados de uma sociedade, mas nem sempre é assim, mas faz parte do nosso jogo e eu aceitei muito bem. Então, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, aproveite e baixe o OneFootball, que é o melhor aplicativo que você vai ter à tua disposição na internet. Meus amigos, é o seguinte, ontem, então, como eu havia falado, toda aquela controvérsia com a contratação do Luiz Araújo, que, na verdade, não era uma crítica propriamente ao jogador, ainda que realmente eu considere que tenha sido um valor muito alto, ainda que eu considere que seja um jogador esquecido lá na Liga Americana, na esmaecida Liga Americana, ainda que eu ache, e aí era o principal, que o Flamengo realmente deveria se concentrar em outras posições. E aí, isso nos jogos, no meu entendimento, fica bem transparente, que o Flamengo realmente precisa de meias de criação. Então, a principal crítica que eu fiz com relação, depois vieram as informações de valores, inclusive do contrato muito longo, que na verdade, meus amigos, casa com a ideia do São Paulo de jogar pelas pontas, mas não casa o contrato longo, os anos de contrato, com o contrato do Sampaoli e nem tampouco, meus amigos, com o histórico de permanência do Sampaoli nos clubes, porque você sabe muito bem que o Flamengo quer atender o Sampaoli, e eu aqui vou falar sobre isso nesse vídeo, mas que o Sampaoli tem esse histórico doidivano de ir embora antes dos contratos terminarem, inclusive. Vocês sabem disso, que ele tem naturalmente essa personalidade. Então o Flamengo faz um contrato longo e anda na contramão do contrato mesmo do Sampaoli de 2 anos, mas mesmo assim do histórico dele. Isso aí é uma coisa que nós temos que pensar, porque veja bem, o Sampaoli está tentando mudar a filosofia de jogo, a essência de jogo do Flamengo. Então, se você faz contratações pontuais e mais caras com o objetivo de atender um treinador que fica muito pouco tempo nos clubes, que tem esse histórico, você pode naturalmente ter que refazer essas contratações depois. Por isso é que é preciso ter planejamento, e eu não sei realmente se isso acontece lá na Gávea. Mas hoje saiu uma notícia, eu já havia gravado um vídeo para vocês sobre isso, e as informações que eu tenho é que o São Paulo apertou ainda mais o Braz. Eu não estou falando da informação do jogador em questão, que desde já eu quero dizer a vocês que concordo, mas a informação de que realmente o Braz havia acertado reforços com o Sampaoli e que o Sampaoli estava muito insatisfeito com o elenco do Flamengo. Ele entende que não tem jogadores para poder atender a sua filosofia de jogo. Por isso é que o Flamengo está indo atrás no mercado. E você precisa saber, está indo atrás de acordo com a filosofia futebolística do Sampaoli, para poder atender ao Sampaoli. Então é muito importante que você entenda que ele precisa dar certo, porque essas contratações mudam o estilo de jogo do Flamengo. Mas essa, em específico, a do De La Cruz, não. Essa do De La Cruz é uma contratação que eu diria pontual, porque
o Flamengo realmente precisa de meias de criação. É uma contratação que também vai de acordo aos preceitos mais modernos do futebol, que é um jogo praticado com intensidade, com velocidade, portanto, um jogador mais jovem pode fazê-lo, que é o caso do De La Cruz, e também de acordo com a qualidade que o Flamengo realmente precisa dentro do seu elenco. Porque, indubitavelmente, eu venho falando do De La Cruz sem que, de fato, o Flamengo tivesse interesse em contratá-lo, ou melhor, sem que houvesse, então, especulações que o Flamengo estaria atrás desse jogador. Eu venho falando dele desde aquele time do River Plate de 2019. E esse jogador, meus amigos, é tão importante para o River Plate que, se eu não estou enganado, sinceramente eu não fui pesquisar, mas eu tenho uma memória, apesar de ser mais velhinho, razoavelmente boa. Acho eu que esse jogador renovou o contrato até 2025 com o River Plate no ano passado. Inclusive, uma grande controvérsia se estabeleceu, um grande protesto se estabeleceu lá na torcida do River Plate, que eu uso sempre os torcedores como termômetros para que eu possa aferir se esse jogador está sendo importante ou não para o clube. Porque o ano passado, quando o De La Cruz estava em vias de negociação com o River Plate e repercutiram inúmeras notícias de que ele não renovaria, inclusive até porque tinha clubes da Europa atrás dele, a torcida do River Plate se mobilizou exigindo do governo do clube para que o fizesse, ou seja, para que realmente não medisse esforços para a renovação do contrato do jogador. Então esse aí também é um importante termômetro para que eu concorde, para que eu ache excepcional a vinda desse jogador para o Flamengo. Então, no ano passado, houve essa mobilização e, se eu não estou enganado, o De La Cruz renovou até o ano de 2025. E aí deve ter multa aí no meio do contrato. Eu não fui lá pesquisar, também não tenho como aferir. Parece que ele ganha também mais de R$1 milhão, ou seja, o Flamengo vai comprometer mais R$1 milhão nos seus compromissos fixos, que o Flamengo tem que realizar todos os meses. É mais um acréscimo importante de valores na folha salarial do Flamengo. Mas dessa vez, eu acredito que vale a pena. Essa do Luiz Araújo, porque o Flamengo tem muitos jogadores por ali, e o jogador também estava esquecido, essa de ganhar mais de R$1 milhão, realmente eu quero aqui criticar. Tomara que, no final das contas, o Luiz Araújo mereça mais de R$2 milhões. É isso que nós sempre queremos, que o jogador venha e jogue muito bem. Mas no momento exato da contratação, você tem que fazer uma análise que abranja tudo aquilo que envolve a estada do jogador no clube. Então, se você for parar para pensar do Luiz Araújo, envolve muito risco. O cara está lá na MLS, o cara vai ter que se adaptar, o futebol lá é lento. Por que ele estava esquecido, por que ele estava lá? É um jogador que vai vir para ganhar muito dinheiro, é um jogador que joga pelo lado, é um jogador que vai jogar onde tem vários jogadores importantes no Flamengo, inclusive subindo, como é o caso do Matheus Gonçalves e Matheus Silva, que podem jogar por ali também, não é? Uma posição onde o Flamengo, para mim, não é carente. Tem muita gente comparando apenas com o Marinho. Então essa daí envolve risco. Agora essa do De La Cruz eu acho que realmente vale a pena correr o risco. Inclusive porque esse jogador também estava na Copa, agora não foi um dos protagonistas da seleção do Uruguai, mas ele estava na Copa do Mundo, é um jogador então que está dentre os melhores do seu país, é um jogador que contribui efetivamente para o River Plate ter tido tanto sucesso nos últimos anos. Acho que ele chegou, se eu não me engano, no River Plate em 2017, então é um cara que eu devo concordar por esses fatores. Ou seja, seria uma contratação certeira do Flamengo. Jovem, atualmente jogando muito bem, de maneira competitiva. A torcida do River Plate quer que ele fique no clube. A torcida do River Plate não quer que ele vá, como é o caso da torcida do Atlanta e o próprio clube que não querem o Luiz Araújo lá, porque o salário é muito alto, ele não jogou tudo aquilo que o clube esperava.
O De La Cruz foi convocado recentemente para a Copa do Mundo, para a última Copa do Mundo. O De La Cruz renovou o contrato no ano passado. É um jogador que vem para poder criar também e é muito veloz, é jovem. Então, entendam, antes de vocês realizarem algumas críticas a mim, quando eu procedo a análises que envolvem toda a plenitude das variáveis possíveis para que você materialize o risco ou não. Ou seja, porque nós não queremos que esse risco se prove verdadeiro. Então é por isso que eu faço toda essa análise. E essa do De La Cruz eu quero concordar. Obviamente que eu posso concordar aqui o jogador vir para o Flamengo e não sair-se bem. E aí eu estou comprometendo mais uma vez a minha projeção. E eu não tenho nenhum medo de fazer isso, vocês sabem disso. Eu falo a minha opinião e se não der certo depois, eu me redimo, eu digo que não deu certo e pronto. O mais importante é você opinar, você não ficar com medo. Porque eu tenho aqui um canal de comunicação com vocês que é o mais sincero possível. Se eu errei, eu digo logo que errei e acabou. Mas eu também quero colher os méritos das minhas projeções certeiras. Como ontem, por exemplo, eu apresentei ali a foto da capa de um vídeo que eu postei no dia 24 de março do ano passado, dizendo alerta de frangueiro no Flamengo pela contratação do Santos. E, inclusive, naquela época, a torcida do Atlético do Paraná estava doida que ele fosse embora. E olha aqui o que está sendo provado agora pelo Santos. Então, essa contratação do De La Cruz, também porque a torcida do River Plate quer, é muito importante e eu concordo muito com ela. Tomara que a camisa do Flamengo não pese nesse jogador. Sinceramente, acho que não vai pesar, não. Agora, também tem as dificuldades. O cara acabou de renovar o contrato, deve ter uma multa alta, o River Plate vai fazer de tudo para não sair. E isso aí pode ser uma mera especulação. Amanhã eu estou indo lá na Gávea para saber se é verdade ou não, mas aí também não teria tanta certeza, acredito eu, mas ao menos para saber se realmente, amanhã eu vou saber se o Flamengo está atrás, se o Flamengo está conversando mesmo com o empresário desse jogador. É uma contratação excepcional, mas com nível de dificuldade muito alto, em face da categoria do De La Cruz. Muito alto. Vocês têm multa envolvida, o River não quer, a torcida não quer. Eu não sei quais são as pretensões do jogador também. Talvez queira jogar na Europa, sair da América do Sul e ficar na América do Sul, sair do River Plate da América do Sul e ficar na América do Sul, no Flamengo. Isso aí também pode acontecer. Ou seja, tem uma série, meus amigos, de questões aí que você precisa analisar. Então a torcida do Flamengo amanheceu muito otimista, muito contente. Essa daí é uma... Eu sempre faço isso, essa aí é uma contratação que eu comemoraria pela janela, porque há muito tempo eu gosto desse jogador, e é uma posição onde realmente o Flamengo está precisando, porque toda vez que o Everton Ribeiro e o De Arrascaeta saem do time por alguma razão, o Flamengo cai muito de volume de jogo ofensivo. O Flamengo fica tocando bola em rua ali, e vocês sabem muito bem que a maior parte dos times que jogam contra nós recuam muitos blocos de marcação, e quando os jogadores de ponta, que o Sampaoli tanto quer, pegam na bola, eles já encontram ali 3, 4 jogadores, porque as linhas já estão todas armadas. Então, eu acho que esses jogadores precisam de espaço, de velocidade. E é o espaço e a velocidade que nós não podemos ter, porque o time adversário, ele se recua sempre, na maior parte das vezes, como aconteceu contra o Fluminense. Já o De La Cruz não. O De La Cruz é criativo, é muito móvel, é um jogador muito hábil e tem força e tem intensidade também. Então, essa contratação estaria sendo aprovada para você aí, meu amigo corneteiro, que diz que eu corneto todas as contratações. Não, eu não corneto. Eu apenas sou um analista de todas as possibilidades. Apenas isso. Eu queria aqui, companheiro rubro-negro, dizer a você que hoje, sexta-feira, às 6h30 da tarde, eu vou fazer uma live e nós vamos discutir mais os pormenores dessa propensa contratação, porque realmente eu devo dizer a você que é muito difícil trazer o De La Cruz.
Se o Marcos Braz conseguir, eu acho que vou ter que dar os parabéns para ele, porque realmente é muito difícil. O Flamengo vai ter que pagar muito caro por isso também. Deve ter dinheiro no cofre, acredito eu. Então, hoje, 6h30, tem uma live. Eu queria pedir a você para se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo e baixar o OneFootball, porque o link está lá na descrição. Saudações rubro-negra, meus amigos, até às 6h30 hoje, sexta-feira, na nossa live. Grande abraço a todos vocês.